Quero saudar a todos com graça e paz. Bom dia. Hoje eu quero convidar você, mais uma vez, a abrirmos o tema que eu estou abordando nestes meses finais do ano, desde que nós interrompemos aquela sequência dos livros. Nós estamos com um foco que tem um título de Filipenses capítulo 3, versículo 9, onde o apóstolo Paulo usa a seguinte expressão: e ser achado nele. O meu tema é: quero ser achado nele. É bom enfatizar esse tema no mês da Reforma, e vocês viram que eu escrevi um texto hoje para o boletim. Eu abri muito o coração para dizer isto: solos Cristo. Por que nós, na Reforma, afirmamos só Cristo? E é muito bom que vocês saibam que o grande problema de todo o universo é que o espírito do anticristo, ele quer tudo desde que seja sem Cristo. E a Reforma descobre solos Cristo. As religiões normalmente até têm, primeiro é sem Cristo. Depois, quando alguém resolve Cristo, o diabo dá um jeito de dizer Cristo mais isso, Cristo mais aquilo, Cristo mais. Mas a afirmação teológica dos reformadores foi solos Cristo, só Cristo. Então você deve reafirmar mais uma vez esta realidade. E o apóstolo Paulo fala justamente isto. À noite o tema vai ser esse: solos Cristos. Mas hoje de manhã está conectado. Por que está conectado? Porque o nosso tema é justamente este: quero ser achado nele. Abra a Bíblia em Filipenses. Por quê? Porque a grande mensagem de Filipenses, quando o apóstolo Paulo chama a atenção dos filipenses, ele está chamando a atenção de que eles precisam, de fato, de Cristo. Quando nós voltamos a nossa vida para Filipenses, deparamos outra vez com as indicações de que há tensões na comunidade, eles estão com problemas, eles estão em crise, há conflitos lá da igreja. Tem uma tal de Evódia e uma tal de Sínteque, que estão brigando entre elas na igreja. Existe uma crise no ministério das mulheres dentro da igreja. Você imaginou crise de brigas internas, né? O ministério não está bem. E isso mostra que outras áreas estão em conflito. E Paulo está querendo resolver isto. E Paulo começa a escrever a Filipenses para falar desta crise de unidade. A igreja precisa de uma unidade em Deus, precisa de um toque especial de Deus. Filipenses diz assim, no capítulo 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, quando está falando aqui diáconos, e presbíteros e diáconos, que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós.
Eu acabei de dizer que a igreja tem problemas, mas Paulo, ele não começa nunca com o problema. Paulo começa com a memória da fé. E ele começa a mostrar a memória positiva. E ele diz: eu dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós. Você vê que ele vai puxar a orelha da igreja, ele vai fazer um feedback corretivo, mas antes de dar um feedback corretivo, ele dá um feedback positivo. Por isso ele está nos ensinando como que a gente tem que fazer. A gente nunca deveria dar um feedback corretivo antes de dar junto um positivo. Muitas pessoas perdem o poder da comunicação e o poder da mudança, porque quando você dá um feedback corretivo sem dar o positivo, você fecha o filtro. Quando você dá um feedback positivo, você abre o filtro, para que a pessoa tenha uma alavanca de mudança. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós. Olha como é positivo isso. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Ele está dizendo que além de eu estou grato, na minha memória, a minha memória, ela é povoada de orações por vocês. E estas orações por vocês geram uma emoção, que é a alegria. E ele, na memória, diz: pela vossa cooperação no Evangelho. Ele está dizendo: vocês têm uma cumplicidade no Evangelho comigo. Desde o primeiro dia até agora, vocês nunca desistiram de investir em projetos do reino de Deus. Vocês são uma igreja que faz parte da minha história, e eu faço parte da história de vocês. Veja, ele continua positivo e diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Vocês são um campo operacional de Deus. E ele começou, e ele vai completar no dia de Cristo. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais, em pleno conhecimento de toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Isso significa todos os soldados passaram por mim, e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimados do Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, também
me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Quando eu leio esse texto, você vai observar que Paulo está chamando a atenção da igreja para entrar nesse território de que a vida cristã é Cristo, que o viver é Cristo. Você vai observar que no capítulo 1, a ênfase de Paulo é viver é Cristo, morrer é lucro. No capítulo 2, ele fala de desenvolver a salvação, capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com tremor e tremor. Versículo 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a boa vontade. Deus cria em você um querer, e Deus cria em você o realizar. Por isso, quando Paulo diz no capítulo 3, quero ser achado nele, Paulo já está dizendo a chave que ele descobriu. No capítulo 1, para mim o viver é Cristo. No capítulo 2, ele começa a mostrar que Cristo é o meu modelo, o meu exemplo. No versículo 5 do capítulo 2 diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Está dizendo, vocês têm que aprender a viver em Cristo. Cristo é a base da unidade. No versículo 2 do capítulo 2, ele diz, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, porque eles estão tendo conflitos na igreja. E aí ele usa a seguinte frase no versículo 2:2. Tenhas o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. No versículo 3 ele já entra direto, no capítulo 2, com o problema. Nada façais por partidarismo. Interessante, nada façais por partidarismo. Nada façais por vanglória, mas por humildade. E como você faz isso? Considerando cada um, os outros, superiores a si mesmo. Veja que Paulo dá, num versículo, uma chave que resolveria 99% dos problemas. Cada um considerar o outro superior a si mesmo. E ele vai dizer, sabe qual a base disso? Que haja em vós o mesmo sentimento de Cristo. Cristo é um modelo. A igreja precisa aprender a viver nele. O versículo 4 diz assim, não tenhais cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Quer dizer, se preocupe em fazer o melhor
para os outros serem quem eles têm que ser. E Paulo está dizendo aqui, a alteridade cristã é uma chave da unidade da igreja. Porque a alteridade é o oposto do egoísmo. A alteridade é dizer o que eu posso fazer melhor para o outro. Quando ele faz isso, ele está combatendo o espírito de Caim. Porque Caim fez um culto para ele. No final, agrediu o irmão, matou o irmão e, no final, ainda perguntou, porventura sou eu o guardador do meu irmão? Tenho eu alguma coisa a ver com o meu irmão? E justamente é o que Paulo prega. Você tem tudo a ver com o teu irmão. Não existe individualismo na fé cristã. Fé cristã é deixar que o outro seja, é fazer com que o outro seja, é lutar para que o outro seja, é considerar que o outro seja. Então, com isso, ele está entrando no problema básico da solução. E o exemplo é Cristo. Então, veja, no capítulo 1, Cristo é minha vida. No capítulo 2, Cristo é meu exemplo. Cristo é meu modelo. Cristo é o jeito certo de fazer as coisas. Então, aqui está a chave de tudo. E ele está dizendo que para fazer isso, na vivência da igreja, este quero ser achado nele, e a igreja tem que ser achada em Cristo. No versículo 12 do capítulo 2, diz assim, assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só a minha presença, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e temor, porque Deus é quem efetua em vós. Eu já li esse versículo 13. Mas olha o que o versículo 14 diz. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida. Quer dizer, a igreja tem o modelo que é Cristo para fazer diferente da geração pervertida. Então, a igreja não pode se parecer com a geração pervertida. A igreja precisa se parecer com Cristo, que é a contracultura da geração pervertida. Então, a igreja é o lugar da contracultura. Por isso que Paulo vai dizer, quero ser achado nele. Se você ligar a televisão, você sabe o que significa a geração pervertida. Se você ler notícia, é impressionante. Todo mundo tentando destruir todo mundo. Com esse negócio de Facebook, aumentou, porque daí você fica sabendo mesmo todo mundo querendo destruir todo mundo. Agora entrou o WhatsApp, também é todo mundo tentando destruir todo mundo. E é cheio de mentira, cheio de inverdades, cheio de invenções. É um negócio que a Bíblia chama mesmo de geração pervertida. Aí você é chamado a viver essa contracultura do reino. Por isso que Paulo vai dizer com frase cabal, quero ser achado nele. Então, age em vós esse novo jeito de viver. Então, está dizendo aqui, pervertida e corrupta, já falou de corrupção, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Quer dizer, o chamado para a igreja é ser luzeiro numa geração perversa e no meio da corrupção. Luzeiro do mundo. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Isso serve para nós aqui. Quer dizer, que vocês vivam de tal maneira que no dia de Cristo
a gente pode olhar um para o outro e dizer assim, puxa vida, nós valeu a pena participar das escolas dominicais porque nós aprendemos a viver o Evangelho. E para que a gente pode dizer um para o outro, não corri em vão, não demos aula em vão, não praticamos a escola dominical em vão. Nós estamos vivendo isso aqui. Essa é a forma de você aplicar a Bíblia para o momento presente. Para não dizer, me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me. E com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. É muito interessante que Paulo mostra que Cristo é o exemplo. No capítulo 2. Aí tem gente que vai dizer assim, não, mas Cristo é Cristo. Né? Jesus é Jesus, então é muito alto esse nível, como pode eu seguir o nível de Jesus? Né? Você pensa que é só a gente que fala isso? Naquela época falava também. Naquela época dizia que Jesus é um padrão muito alto como exemplo para a gente ter o mesmo sentimento e viver a vida de igreja como a Bíblia diz ser Cristo. Você está muito alto, Paulo. Então Paulo diz o seguinte, então vamos baixar um pouco o nível. Eu vou mostrar para vocês que na igreja tem gente que faz isso. Aí no versículo 19 ele diz, espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo. Eu vou mandar um jovem para vocês, que temos entre a igreja, ele começou na adolescência, ele foi mentorado por mim, e Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Então ele está falando da crise que está lá. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuida dos vossos interesses. Tem um jovem, tem um ministério, que a preocupação dele é com os outros. Que ele busca o interesse dos outros. Que ele busca levar os outros ao crescimento. Que tem o mesmo sentimento de Cristo. O nome dele é Timóteo. Porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuida dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Essa confusão que vocês estão aí tendo na igreja, é que está cheio de gente que está preocupada com eles, não com o que é de Cristo. Então vai agora alguém aí que a preocupação dele é com o que é de Cristo. O nome dele é Timóteo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espera enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Então não é só Timóteo, tem um outro que estou mandando, que é Epafrodito. Por que Epafrodito? Por um lado é o meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, e por outro, o vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, Epafrodito ficou doente. Isso mostra que o cristão bom também fica doente. E também precisa de cura de Deus. Isso é bom para acabar com o mundo de besteira que ficam ensinando por aí. É melhor ser mais bíblico.
Por isso também mais me apresso em mandá-lo, para que vendo-o novamente vos alegreis, e eu tenha mesmo menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou até as portas da morte, e se dispôs a dar a sua própria vida para suprir a nossa carência de socorro para comigo. Veja alguém que fez o que o texto diz. Ele usa aqui 3 modelos: Jesus, Timóteo e Epafrodito, para dizer, olha, o jeito de viver é seguir o modelo de Cristo. Então, no capítulo 1 é fácil dizer, Cristo é minha vida. Para mim, o viver é Cristo. Morrer é lucro. Mas no capítulo 2, Cristo é meu modelo. Cristo é meu exemplo. Cristo é o padrão que eu quero viver e preciso viver. O evangelho é muito prático. No capítulo 1 eu tenho o que eu creio. No capítulo 2 o que eu faço. O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que praticar. E aqui fala da vivência. Quero ser achado nele. Então, é muito interessante que isso vai se tornando o mandato de Paulo. No versículo 1, 18, é muito interessante quando ele diz, importa que Cristo seja pregado. Por quê? Porque há uma crise aqui no capítulo 1, que muitos pregam por contenda, outros pregam por discórdia, e a pessoa começa a brigar por causa de uma coisa ou outra, e ele diz aqui no versículo 18, olha, todavia o que importa é que Cristo seja pregado. Eu me regozijo quando Cristo é pregado. Muitas vezes a gente discute por coisas pequenas, banais. Paulo vai no foco. Eu quero saber se Cristo está sendo pregado. Qual a ênfase que vocês dão em Cristo? Qual a vida que vocês têm em Cristo? E ele diz no versículo 20, o que importa é que Cristo seja engrandecido. Então a visão paulina, gente, é impregnada de Cristo. Por isso, quando ele vai dizer, para mim o viver é Cristo, ele vai dizer assim, olha, para mim eu estou impregnado de Cristo. Você vai observar, no final, no capítulo 4, vou pular para o versículo capítulo 4, só para você ver como liga as coisas. Versículo 11, diz assim, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver. Eu gosto muito dessa expressão de Paulo, aprendi a viver. Quando ele diz aprendi a viver, ele diz aprendi a viver contente. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quando eu leio esse texto, muitas vezes a gente tem que ser honesto, olhar para o espelho e dizer assim, eu não aprendi ainda a viver contente em toda e qualquer situação. Então, eu preciso aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Mas Paulo dá a chave. E a chave de Paulo está no capítulo 1. Para mim, o viver é Cristo. Já que, para mim, o viver é Cristo, aprendi a viver. Já que, para mim, o viver é Cristo, aprendi a viver contente. Em toda e qualquer situação. Por quê? Porque eu quero ser achado nele. Como eu estou nele, eu estou vivendo uma vida de vitória. Agora, ele não diz que não tem problemas. Ele não diz que não tem lutas. Tanto que ele fala de lutas o tempo todo. Aliás, ele escreve essa carta preso. Por isso que quando ele coloca isso, ele vai dizer no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece.
Então, no capítulo 4, Cristo é minha motivação. Cristo é a minha força. Cristo é meu motivo. Então, por que tudo posso naquele que me fortalece? Porque para mim, o viver é Cristo. Por que tudo posso naquele que me fortalece? Porque Cristo é meu modelo, meu exemplo. Do capítulo 2. Esqueci do capítulo 3. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo. Qual é meu alvo? Cristo. Qual é a minha vida? Cristo. Qual é o meu modelo? Cristo. Qual é o meu alvo? Cristo. Qual a minha motivação? Cristo. Então ele pode dizer, aprendi a viver. Então quando, para mim o viver é Cristo, nessa dimensão, o morrer é lucro. Então é lucro. Quando o viver não é Cristo, o morrer é perda. Você imaginou que um sujeito que é rico, e para ele viver é ganhar dinheiro. Morrer para ele é perda muito grande. Quanto mais rico, mais perde. Agora, se o viver é Cristo, e a eternidade é Cristo, morrer é lucro. Por isso que Paulo está certo, aprendi a viver. E é isso que nós tínhamos que aprender. A frase de Paulo em Filipenses dizendo, quero ser achado nele, é a chave da vida. É a chave da existência. Interessante que ele vai dizer assim, que como servo de Cristo, ele vai dizer que quer estar com Cristo. No versículo, capítulo 1, versículo 27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Versículo 27. De Cristo. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós, que estáis firmes em um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. Isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e agora o vistes, que é meu. Isto é compromisso, centralidade de Cristo. Quando a gente fala do exemplo de Cristo no capítulo 2, vamos voltar no capítulo 2, versículo 5 diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Você vê, não seria usurpação, ele é Deus. Antes de si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Veja que Jesus pegou a escada para descer. Normalmente a gente quer a escada para subir, mas Jesus pega a escada para descer. Versículo 9. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome.
Ele pegou a escada de descer e subiu. Para dizer, ache em vós o mesmo sentimento de Cristo. Está dizendo para mim e para você o seguinte: o caminho para cima é para baixo. É o caminho da humildade, do exemplo de Cristo, de uma vida de entrega, de uma vida de renúncia. O versículo 10 diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso significa que o dia de Cristo será a glória de Cristo por toda a eternidade. Quando a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, vai dizer que todos os ateus do mundo se dobrarão e toda boca ateia do mundo declarará que Ele é Senhor. Sem imposição, uma clareza de compreensão. Veja que privilégio que você tem de fazer isso agora. De dizer como Paulo: quero ser achado nele. Para mim o viver é Cristo. Ele é o Senhor do universo, Senhor da história e é Senhor da minha vida, Senhor do meu lar, Senhor da minha existência, Senhor da minha imaginação. Isso é, você está sendo altamente escatológico, está rompendo todas as barreiras da mediocridade e da ignorância, porque Cristo é a sabedoria de Deus. Claro que para os que se perdem, diz o texto aqui, evidente, prova evidente de perdição. Versículo 28 de 1, Paulo mesmo diz: mas para os salvos é a sabedoria de Deus. Não fique bravo quando alguém fala isso é um absurdo. Para os que se perdem, é mesmo? Ah, mas isso é uma loucura. Para os que se perdem, é mesmo? Vocês são tudo doido? Para os que se perdem, é mesmo? É loucura para o grego e é escândalo para o judeu. Mas Paulo diz para nós: não. É o poder de Deus. Eu aceitei a loucura da pregação, o escândalo da pregação, o poder da pregação. Então, é isso que a gente tem que ter claro isso, e a Bíblia deixa claro essas verdades. Você imagina Paulo ter que enfrentar o mundo que ele viveu com essa verdade, que hoje para nós 2000 anos se passaram. E ele faz essas afirmações, enfrentando os gregos, enfrentando os judeus. Hoje nós enfrentamos mais os tolos, racionalistas. Lá era mais difícil. Estava mais preso no DNA. Então, nesta manhã, minha palavra com vocês é que a gente esteja fluindo essa centralidade que emerge de Cristo. A centralidade de Cristo emerge da sua morte, da sua ressurreição, da sua exaltação. No versículo 11 fica bem claro isso: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Capítulo 2, 11. A glória do Pai é a glória da cruz. Isso bate com outros versículos. Eu quero que você abra comigo para você ver esta questão de Jesus Cristo é o cumprimento de tudo. Quando você abre em Coríntios, capítulo 2 Coríntios, capítulo 1, no versículo 20, diz assim:
Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele, em Cristo, né? O sim. Quero que você observe esta expressão. Todas quantas promessas são de Deus, tantas quantas, né? Tantas tem nele o sim. Jesus Cristo é o sim para todas as promessas de Deus. Cristo morreu numa cruz, Cristo ressuscitou, Cristo assentou-se à direita do Pai e Cristo se torna o sim de todas as promessas de Deus. Não é um sim que será dado, é o sim que já foi dado. Em Cristo você já tem o sim de Deus. O sim que te perdoa, o sim que te salva, o sim que te transforma, o sim que faz de você uma nova criatura, o sim da eternidade. O sim de Deus já foi dado em Cristo. Porque tantas quantas são as promessas, tantas tem nele o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por quem? Por nós. Para a glória de Deus. Quem é que diz o amém? Você. Como você fala amém? Por meio de Cristo. Você não consegue falar o amém fora de Cristo. Por meio dele, nós somos o amém. A igreja é o amém do sim. Jesus é o sim do amém. Não tem, né? Foi a grande descoberta da reforma. Por quê? Os reformadores descobrem que Cristo é o sim. Por quê? Porque a religião diz o seguinte: nós temos que fazer tudo para Deus dar sim no final. É por isso que as pessoas ainda acham, não, tem que fazer isso, fazer aquilo e tal, para ver se eu vou conseguir ser salvo, porque ele está esperando o sim. Mas ele acha que Deus vai dar o sim baseado no que ele fez. Aí Paulo diz, gente, todas as promessas quanto à de Deus, todas já têm o sim nele. E por você é o amém. Se você aceitar e dizer amém ao sim que ele é, você entrou nas promessas. Aí você entende quando Paulo diz, quero ser achado nele. Você entende, para mim o viver é Cristo. Aí você entende por que prossigo para o alvo. Por isso que ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece, aprendi a viver. Porque para ele tudo é o viver em Cristo. É forte isso. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Fica muito claro esse texto, talvez nessa tradução até ficou melhor, que foi colocada ali. A ideia é esta: ele é o sim, a igreja é o amém. Ela que declara o amém, ela que fala o amém. Claro que Cristo também é o amém, né? Mas é nele, mas é eu que dou o amém. As promessas. Quantas? Todas. Porque as promessas são as possibilidades de Deus. A igreja deve ser uma comunidade das promessas. Viver a vida cristã é viver nas promessas de Deus. É caminhar nas promessas de Deus. É terminar a vida na terra nas promessas de Deus e entrar na eternidade nas promessas de Deus. As promessas de Deus, todas elas, são sim nele. Por isso que estar em Cristo é viver
no sim de Deus, no sim das promessas de Deus. Uma vez chegaram a um dos filósofos, acho que foi Diógenes, e perguntaram: o senhor é capaz de resumir toda a verdade com uma única palavra? Ele disse: sim. O senhor pode dizer qual é a palavra? Sim. Então diga: sim. Mas o senhor não vai dizer? Acabei de dizer. Sim. Que bonito, né? Quem é o sim? O filósofo não sabia, mas ele sabia que toda a verdade pode ser resumida numa palavra: sim. Ele falou isso lá na Grécia. E lá em Jerusalém, Deus disse sim, na cruz. E Paulo escreveu: todas as promessas de Deus, nele são sim. Jesus Cristo é o sim de Deus para nós. Que incrível isso. Viva no sim. Isso é fabuloso. Isso é fabuloso. Paulo está certo, gente. Quero ser encontrado nele. Quero ser achado nele. Querem me encontrar? Eu estou nele. Voltando a esse versículo, coloca ali para mim 3:9, para que você grave toda a chave de Filipenses 3:9. Será glorioso, né, capítulo é Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. E ser encontrado nele. Ser encontrado nele. Não tendo minha própria justiça, que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. O justo viverá pela fé. Por isso que Paulo, em Filipenses, tem para mim um dos textos que, quando eu leio, eu fico pedindo ao Espírito Santo cada vez mais que me ensine sobre ele, que é o capítulo 3 ainda, versículo 10. Para o conhecer. Quer dizer, o alvo da nossa vida é: quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-se com ele, como ele, em sua morte. Quando Paulo diz assim, para o conhecer, e dê ênfase nessa frase, e o poder da sua ressurreição. Eu quero conhecer a Cristo e quero conhecer o poder da sua ressurreição. Muitas vezes, gente, quando pensa nesse texto, só pensa na morte. Vou morrer e vou conhecer o poder da ressurreição. Mas eu vejo esse texto caindo, eu quero conhecer já as manifestações do poder da ressurreição. Porque eu creio em milagres, eu creio que Deus vai nos curando. Porque Ele pode manifestar agora já e manifesta em nossa vida da igreja de forma antecipatória o poder da ressurreição. Nós já temos aperitivos da ressurreição de Cristo, da vitória de Cristo, do andar em Cristo. E Ele vai operando em nós. Por isso que ele vai logo depois dizer, prossigo. É uma realidade, tanto que ele diz assim, não que eu tenha já recebido, versículo 12, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo. Está dizendo, eu estou falando que
tenho tudo nele, quero ser achado nele. Só que aqui em mim eu não tenho tudo ainda. Olha que ele vai dizer assim: não que eu tenha já recebido, eu tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Aqui uma frase, uma coisa faço. Uma vez eu li o Stanley Jones assim: o problema nosso é que a gente faz 40. Paulo não, eu faço uma coisa. A gente faz coisa demais e não faz o que precisa. E Stanley Jones escreveu: Paulo achou a chave. Uma coisa faço. Prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Tem gente que fica amarrado nas coisas que para trás ficam. Tem gente preso em memórias do passado, em traumas do passado, em lixos do passado, problemas do passado. Vive cheio de ressentimento. A palavra ressentimento já diz ressentimento. 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 Quer dizer, já é viver em marcha ré. O cara já fala, não, tem ressentimento, já está andando para trás. Sentimento para trás, em vez de ser sentimento para frente. Então tira o ressentimento e age em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. E Paulo vai dizer: prossigo. Esse prossigo para o alvo, que é Cristo. Cristo é meu alvo, no capítulo 3. Para o prêmio da soberana vocação de Deus. Eu tenho uma vocação de Deus. Eu tenho uma soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é a tua vocação? Paulo diz: é o que eu faço. Eu quero viver a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é meu alvo. Essa é a minha meta. Soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mais Cristo. Mais de Cristo. Então, ele diz que a gente tem que ter esse sentimento, nós temos que avançar. Ele diz que Deus vai esclarecer isso em nossas vidas. Vamos andar de acordo com o que alcançamos. Olha no versículo 16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Mas prossiga. Não fica dando volta em círculos. E o jeito de ir para frente é ser achado em Cristo. Irmãos, sede imitadores meus. Né? Vão em frente. Vão em busca. Veja que Paulo, ele fala essas coisas maravilhosas, só no capítulo 4 que ele vai falar do problema. O problema está no versículo 2 do capítulo 4. No versículo 1 ele já diz assim, portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, de todo jeito que eu falei, deste modo, firmes no Senhor. Fique firme, tendo Cristo como sua vida. Fique firme, tendo Cristo como seu modelo. Fique firme, tendo Cristo como seu alvo. No versículo 2, rogo a Evódia e rogo a Sinti que pense concordemente no Senhor, para de brigar entre vocês. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que os auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Ele está dizendo o seguinte, olha, as duas são de muito trabalho, são bênção.
As duas foram bênção na minha vida. Ele não escolhe, ó, eu estou do lado da Evódia nem da Síndica. Ele diz, as duas foram muito usadas por Deus. Vocês têm que começar a trabalhar juntas por causa de Cristo. Veja, há uma entropia aí na igreja. A ti, fiel companheiro de julgo, ajude elas. Está dizendo assim, elas estão precisando de um mentor, de uma mentoria espiritual. E também Clemente. Muita gente acha que esse Clemente é o famoso Clemente, né? Que aparece depois como os pais apostólicos. E com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. O mais importante, gente, de todos vocês, é que vocês estão com o nome no livro da vida. E essa é a base da vida, essa é a base da unidade, de tudo que vocês querem, buscam, né, precisam. Por isso, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu estou dizendo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os seres humanos, porque o Senhor está perto. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Versículo 6. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vocês têm que mudar o jeito de pensar. Versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebestes e ouviste e viste em mim, isso praticai. O Deus da paz será convosco. Então você tem aqui esse brilho da glória do Senhor. Então o Evangelho é um Evangelho que é poder, é a glória do Senhor. O Evangelho, gente, é a glória de Cristo. É a glória de Cristo. Um dia esse Evangelho brilhou nos nossos corações. No capítulo, voltando ali, eu quero voltar só um texto aqui em Coríntios. Nos estudos que a gente vai fazendo, os autores gostam sempre de ligar o que eu acabei de falar com o capítulo 4 de Coríntios. Por quê? Porque o Evangelho é o resplandecer de Cristo. Capítulo 4, versículo 4. Está dizendo, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. O que é o Evangelho? É o resplandecer em nossas vidas da glória de Cristo. Você é salvo porque resplandeceu no seu coração a glória de Cristo. Quando a Bíblia diz que alguém não é salvo, é porque não resplandeceu nele a glória de Cristo. Não adianta ficar lá debatendo, querendo provar. Eu, por exemplo, não perco tempo com isso, não. Esse dia eu estava vendo lá no YouTube, 3 ateus debatendo com um católico bem cristão e mais um pastor. Achei uma bobagem aquele acerto. É igual 3 cegos tentando conversar com 2 que vê e discutindo e descrendo que o cara está vendo. Aí fica um debate esquisito. Mas eu estou vendo. Não acredito que você está vendo. Mas você não tem olho para ver como que... E fica discutindo. E o cara ainda dá uma rompança que ele é que sabe. São 3 cegão. Mas são 3 PhD cego. Não importa se tem diploma, não tem olho para ver.
Eu não, se me convidar para um negócio desse, eu não vou nunca. Como que eu vou convidar? Discutir com cego sobre paisagem, beleza de paisagem. Está aqui, ó. Nos quais Deus, desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Se não resplandeceu a glória de Cristo, há uma cegueira aí. Porque o Deus deste mundo cegou. Então precisa primeiro ser curado. Veja em nome de Jesus. Uma vez chegaram para Agostinho, o cara falou: se você provar tudo certinho, depois eu entrego a minha vida a Cristo. Aí Agostinho falou: vamos fazer o seguinte, primeiro você entrega a sua vida a Cristo, depois eu te mostro tudo. Eu falei: tá bom, entrego a vida a Cristo, agora vou te mostrar. Eu falei: mas agora não precisa mais, agora eu estou vendo. Agora eu entendi. Ele deu um golpe no cara. Né? Resplandeceu a luz do Evangelho. Por isso que você fica meio irritado quando você vê, porque mas eu estou vendo, o cara não vê. E daí? O que eu vou fazer? Essa é a verdade. Então é isso, gente. Olha, eu quero dizer para vocês, a glória de Cristo, ela é essa glória que é ampliada à medida que Ele é glorificado na sua vida. E Paulo recomenda esta vida. Né? Nós temos que viver para Cristo, uma devoção real a Cristo. E Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Por isso que eu termino com esta frase: alegrai-vos sobremaneira no Senhor, versículo 10 do capítulo 4. E ele disse: aprendi a viver. Gente, esse é o segredo da vida. No versículo 13 ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Então, é isso que nós temos que viver. E Paulo termina com um texto belíssimo no versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, amém. Vamos prosseguir o tema. Quero ser achado nele. Amém? Deus abençoe.